a visita da OEA no Brasil. Então eu vou fazer um pequeno histórico aqui, o que é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, tá? Que é uma organização internacional que promove cooperação entre os países do continente americano. E mais interessante do que isso é que eles têm um braço voltado especificamente para observação eleitoral e direitos humanos. Então, depois de muito clamor, talvez já tenha alguns deputados, e sempre faço uma menção ao Marcel Van Hatten, que luta muito por isso, mas diversos outros bons deputados brigando para chamar a atenção para o Brasil em relação a alguns abusos que estão acontecendo, ao próprio sistema eleitoral. Então, até num contexto sobre a OEA, que ela já mandou algumas missões de observação em eleições passadas, e o que eles têm como interesse principalmente? A segurança das urnas eletrônicas, que bate com o programa que vai ser apresentado, foi apresentado ao vivo na quinta-feira, a transparência do processo eleitoral, a atuação do TSE, uma informação importante que eu não sabia, é esse modelo único do Brasil, que o judiciário é o executivo das questões eleitorais, sobre liberdade de expressão e censura, e o respeito ao devido processo legal, ou seja, todos os pontos de avaliação que a OEA tem hoje na visita ao Brasil, para mim, todos eles têm problemas. Então, chama a atenção que o Brasil ele já recebeu algumas recomendações internacionais, ele simplesmente ignorou. Então, para comentar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou convidar a Sara Ghanimi, que é a esposa do nosso ex-deputado Paulo Ghanimi, vascaíno, diga-se de passagem, e ela é do Boletim da Liberdade, vai fazer um comentário para a gente sobre esse ponto. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dadá. Eu estive reunida com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nesta quinta-feira e com outros representantes de think tanks liberais aqui do Brasil. E a gente estava num clima bem tranquilo ali para expor as nossas ideias, nossas considerações em relação à falta de liberdade de expressão no Brasil. Todos que estávamos nessa reunião estávamos muito alinhados. O Hélio Beltrão... Oi, travou aqui para mim também. Peraí que eu vou tentar de novo. Peraí. Vê se vai agora. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dadá. Eu estive reunida com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nesta quinta-feira e com outros representantes de think tanks liberais. Cara, tá travando pra mim aqui também, velho. Acho vamos que o vídeo dela é muito pesado. Passa o vídeo. Eu vou passar o áudio e vocês reagem, pode? Isso. Mas acho que o vídeo dela é muito pesado, tem 1 GB o vídeo dela. Mas eu vou tocar só o áudio e aí depois na edição eu corrijo, beleza? Fechou. Fechou. Beleza. Cortando em 3, 2, 1, foi. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dadá. Eu estive reunida com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nesta quinta-feira e com outros representantes de think tanks liberais aqui do Brasil. E a gente estava num clima bem tranquilo ali para expor as nossas ideias, nossas considerações em relação à falta de liberdade de expressão no Brasil. Todos que estávamos nessa reunião estávamos muito alinhados. O Hélio Beltrão trouxe um panorama do inquérito das fake news desde 2019, mostrando essa linha do tempo que a gente vive até agora. Outros colegas trouxeram também justamente essas questões e os perfis que foram bloqueados. Eu fiz questão de trazer um ponto que, para mim, ele parece ali muito sutil, mas que ele diz muito sobre o tempo que a gente está vivendo, que é justamente sobre a decisão do Alexandre de Moraes de responsabilizar a imprensa por fala de entrevistados, porque se a gente responsabiliza a imprensa, a gente não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de informação, e aí a gente não tem nem democracia. Então, fiz questão de trazer sobre isso, falar também sobre o PL da censura, e que nós conseguimos barrar, mostrando que o Brasil não está querendo censura, que o Brasil é um país que luta contra a censura, pela liberdade de expressão. Então foi muito importante a gente ter esse momento juntos ali para falar sobre isso. A comissão também, o relator Pedro Baca e a comissão, eles tiraram as suas dúvidas, perguntaram algumas questões sobre a imunidade parlamentar, respondemos ali os advogados, os juristas que estavam ali responderam as questões técnicas que foram perguntadas. E ali depois a gente conversando, o que a gente percebeu deles é que eles têm vivido um momento bem
hostil aqui no Brasil, das duas partes, que as duas partes que estavam, tanto direita e esquerda, que eles escutaram que as duas partes estão com os ânimos muito aflorados. Percebe-se que eles estão mesmo interessados em entender a fundo o que está acontecendo aqui no Brasil, tanto é que eles foram convidados pelo governo brasileiro, mas eles resolveram ouvir sim todos os lados. Então escutaram a oposição, escutaram a base do governo, escutaram todos os lados, o próprio STF, que é um dos principais acusados de falta de liberdade de expressão, alguns ministros. Então, isso foi muito importante. A gente percebe que eles têm realmente o interesse em escutar. O que a gente precisa agora é saber o que eles estão entendendo de tudo isso. Eu tive uma das informações que eu passei falando sobre os perfis que foram desbloqueados agora às vésperas. Eles ficaram bem impressionados com isso. E eu acho que foi uma coisa que realmente impactou a eles ali. Então, foi muito importante a gente fazer essa reunião. Espero que os membros dessa comissão, que eles consigam produzir um relatório com base no que a gente falou, mostrando realmente que nós estamos vivendo um período de censura aqui no Brasil e que se a gente continuar dessa forma, a gente caminha para algo muito pior. Legal, eu acho que esse comentário da Sara, ele traz até um certo ânimo, Rafael, porque algumas pessoas estavam um pouco desgostosas com o que está acontecendo. Realmente, assim, quando você vê um Luciano Hang, um empresário, ficou tanto tempo sem rede social, baseado no que em nada, o Monark ter sido bloqueado, censurado, motivo nenhum, daí você não via nada acontecendo. Então, o próprio Carlos, que conversou conosco, ter essa perseguição, redes censuradas, porque ele aponta que existem erros. Veja, não é nem falar sobre fraude, mas é trazer informação de que algo está errado. Então, assim, essa questão de controle da censura me chama a atenção, Rafa, porque na história, todas as ditaduras, uma das primeiras coisas que eles fazem é controlar a informação, é controlar a mídia. Por exemplo, Hitler, na Alemanha nazista, ele simplesmente censurou tudo, ele controlou todas as redes, e a propaganda nazista é famosa. Como é que era o nome? Era o Joseph Goebbels, né? Que ele realmente colocava ele conseguia vender a ideia da Alemanha nazista para o povo. Então, o Estado conseguia entrar na mente das pessoas basicamente através da propaganda. Então, no fascismo aconteceu a mesma coisa, na China comunista aconteceu a mesma coisa, em Cuba acontece a mesma coisa, na Coreia do Norte acontece a mesma coisa, e sempre chama atenção. Quem é que tem esse tipo de atitude? Normalmente são locais onde existem ditaduras, onde a democracia não acontece. Então, para mim, alguns amigos me perguntaram, Dadá, você vê com bons olhos? Eles foram falar com a STF. Achei sensacional. Ouvi todos os lados, porque se eles quiserem levantar a verdade, não tem muita contestação sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Rafael, sua opinião, meu consagrado. A gente já está vivendo isso há alguns anos, são vozes dissonantes sendo caladas, opositores sendo perseguidos, é o STF que passou a ser um órgão político que interfere em todas as instâncias, coisas que não são da competência deles. Então esse movimento, eu acho que é uma pressão favorável àquilo que nós acreditamos ser essencial para o bom funcionamento de um país, que é a preservação das liberdades, especialmente a liberdade de expressão, como você muito bem disse, né? A primeira coisa que os governos fazem nessa escalada autoritária, na formação de uma ditadura, é controlar a opinião, é controlar a mídia, é controlar a imprensa. Eu lembro muito do Anatomia do Estado, do Rothbard, né, que ele fala o que o Estado teme. O Estado teme a sua própria extinção. E uma das principais coisas que ele preza é o quê? É a propaganda e acabar, né, com essas vozes independentes. Isso é uma ameaça para quem está no poder. Então, é uma pressão benéfica, vamos ver para onde que isso vai. Eu acho que ainda a gente está num momento muito perigoso. É assustador imaginar que o ministro do STF ele tem o poder de desligar e ligar a rede social de alguém, mas a gente tem que ficar sempre firme, né, em defesa das boas ideias, em defesa daquilo que é essencial ao país e se opor frente a todas essas injustiças que nós estamos vendo. Não, maravilha. Eu acho que realmente isso traz um ânimo para quem anda tão desolado
aqui no nosso Brasil.